A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês nessa noite. Meus irmãos, hoje eu vou estar trazendo aqui uma passagem da palavra de Deus, uma passagem muito importante para que todos nós venhamos aprender, aqueles que ainda não ouviu essa mensagem, que há de ouvir e que possa ter o dom do discernimento para a honra e glória do Senhor. Aqui o apóstolo João, em João 4, ele vai falar sobre o dom do discernimento, para que possamos entender, para que não sejamos enganados, porque tem muitos que têm sido enganados, meus irmãos. Mas aquele que conhece ao Senhor, o Espírito Santo está sobre ele e nunca será enganado. Amém? Mas vamos meditar na palavra nessa noite, esse ensinamento. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O dom do discernimento diz assim: Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então eu estava orando aqui, meditando. Deus, o Senhor, me direcionou essa palavra para mim compartilhar com todos que há de ouvir, aqueles que já conhecem, e que possamos sempre nos lembrar, né, meus irmãos? Então aqui está a diferença. O dom do discernimento. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo se fez carne e habitou no meio de nós, esse é o Espírito de Deus. Esse é o ser humano que confia, que crê. Todo aquele que crê que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós e veio para nos dar a salvação, para morrer na cruz ali para nos dar a vida eterna. Esse é de Deus. Mas todo aquele que não confessa, que somente reconhece o Senhor como um profeta, como um espírito avançado, como muitas religiões falam, né? O espiritismo. Então esse é o espírito do anticristo, do engano, que fala sobre as coisas do mundo e o mundo os ouve. Mas aquele que é de Deus, que fala as coisas de Deus, vai ouvir os que é de Deus. Entendeu, meus irmãos? Então essa palavra ela nos dá esse direcionamento. Então, quando nós confessamos, nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, nos arrependemos, abrimos o coração para que Ele venha e faça morada, Ele envia o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e é Ele que nos faz vencer, porque maior é Ele que está em nós do que o que está no mundo, porque o que está no mundo é o espírito do engano, do anticristo, os falsos profetas, aqueles que têm sido direcionados por engano. Mas aquele que confessa que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, que é o Filho de Deus, esse é o Espírito de Deus. Então que nós possamos guardar essa mensagem, né, meus irmãos, compreender nesse dia de hoje o dom do discernimento. Então provai se o Espírito é de Deus, né? Porque desde o início o Espírito do Anticristo já está no mundo, operando o engano, e muitos têm sido levados, porque ainda não têm recebido o Espírito Santo. O Espírito da verdade, aquele que o Senhor falou: eu vou, mas vou rogar ao Pai para que envie o Consolador, e tudo que ficar sabendo, vós ficareis sabendo através dele. O Espírito da verdade, aquele que convence o homem do pecado, da justiça. Amém? Então, meus irmãos, fica esse ensinamento nessa noite. Que Deus o abençoe, os guarde e os proteja, que possamos ter o dom do discernimento. Quando você vê que alguém confessar que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, esse é o Espírito de Deus. Mas quando você vê aqui alguém falar que ele era somente um profeta, um espírito avançado, um espírito de luz, esse é o anticristo, é o espírito do anticristo, que não confessa ele como único, suficiente Salvador de nossas vidas. Amém? Deus vos abençoe e tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.